when they get sounds of fear. Nós temos alguém que nos visita nessa noite pela primeira e segunda vez. Sejam bem-vindos, sejam muito bem-vindos. É uma honra tê-los aqui conosco. Eu espero do fundo do meu coração que o Senhor fale muito ao coração de vocês, viu? Aqui é a casa do meu pai, do seu pai, do nosso pai. Então fiquem à vontade, em nome de Jesus. Amém? Amém, queridos. Glória a Deus. Hoje estamos com um layout novo. Vocês gostaram? Ficou bom, né? Que bom. Eu peço que vocês continuem aí na mesma posição, todos de máscara, por favor, porque é um tempo onde nós precisamos nos cuidar. Então é muito importante que vocês sigam as orientações que são dadas nos grupos internos da igreja, tá bom? Amém. Vamos lá? Gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Hebreus 3. Essa é uma palavra que o Senhor tem falado comigo já há umas 2 semanas. Nessa última semana com mais ênfase, nessa noite com mais ênfase ainda. E é uma palavra muito importante para nós nesse tempo. Hebreus 3, nós vamos ler a partir do 7. Depois eu vou explicar para vocês um pouquinho do 1 até o 6. Mas nós vamos ler do 7 em diante, ok? Assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, repita comigo, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração como foi na provação, no dia da tentação no deserto, onde os vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras por 40 anos. Por isso, me indignei contra essa geração e disse, estes sempre erram no coração. Eles também não conheceram os meus caminhos. Assim, jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado, porque nós nos temos tornado participantes de Cristo. Se, repita assim comigo, se, de fato, guardarmos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Enquanto se diz hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provação. Ora, quais os que, tendo ouvido, se rebelaram? Não foram de fato todos os que saíram do Egito por intermédio de Moisés? E contra quem se indignou por 40 anos? Não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto? E contra quem jurou que não entrariam no seu descanso, senão contra os que foram desobedientes? Vemos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade. Amém. E amém. Mantenha a sua Bíblia aberta. Nós vamos orar mais uma vez, amém? Papai, eu te agradeço nessa noite, porque o Senhor nos resgatou através de Jesus Cristo. Nós éramos pobres, perdidos, sem o Senhor, sem Jesus. Mas o Senhor nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E nós te agradecemos, Senhor, nessa noite, por podermos estar aqui juntos como corpo de Cristo, no qual o próprio Cristo é o cabeça, ouvindo a sua palavra, sendo ministrado, Senhor, através do seu Santo Espírito. Obrigado, Senhor, pelo tempo de adoração com música que nós tivemos aqui.
pelo nosso tempo de adoração com as nossas finanças. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade. Mas muito mais obrigado, Senhor, porque agora nós vamos ouvir a sua voz. E eu te peço, Senhor, que em nome de Jesus os ouvidos sejam destapados nessa noite. Espírito Santo, eu te peço que todos os ouvidos que estão tapados, que o seu Santo Espírito destape agora, nesse momento, em nome de Jesus. Que os olhos, Senhor, que estão com escamas, essas escamas caiam em nome de Jesus, para que eles possam ouvir, ver e sentir nos seus corações a sua palavra, a sua voz. Que todos os corações de pedra nesse momento, Senhor, se tornem corações de carne, para que o Senhor os alcance em nome de Jesus. E que não seja eu, carne ou sangue, mas que seja o seu Espírito, Cristo em mim, ministrando aos corações dos seus filhos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Bom, a gente teve reunião de liderança nessa semana e eu pude compartilhar um pouquinho do que o Senhor estava falando comigo acerca do livro de Hebreus. Para quem não sabe, nós temos o Efatá, que é um presente de Deus para nós, é um curso teológico que nós fazemos. E o Senhor tem falado muito ao coração na matéria Carta aos Hebreus. E eu compartilhei um pouquinho do que Deus falou comigo, compartilhei na terça-feira com a Pelo e a Ari, lá na padaria, quando a gente estava tomando um café. E meu coração está ardendo por conta dessa palavra, por conta do que Deus tem trazido ao meu coração, ao meu espírito. E eu espero do fundo do meu coração que isso edifique a sua vida, amém? Então, na carta aos Hebreus, o autor de Hebreus, antes, do 1 ao 6, o que ele está falando? Depois você pode ler na sua casa, tá bom? Ou se você quiser ir acompanhando aí, fique à vontade. Ele fala que nós somos chamados à obediência, vigiar em relação à desobediência, à incredulidade. Ele fala que Jesus Cristo é maior do que Moisés, porque Moisés foi fiel em tudo na casa do Senhor, mas ele foi fiel como servo. Jesus foi fiel em tudo na casa do Senhor, mas ele foi fiel como filho, sendo o próprio Deus. Então Jesus é maior do que Moisés. E o autor está esclarecendo ao povo judeu essa realidade, que o Senhor Jesus é maior do que Moisés. Ele é maior em todas as coisas, ele tem a supremacia sobre Moisés. E ele salienta no versículo 1 que nós somos convocados de forma celestial. Nós somos uma convocação celestial e que nós devemos considerar Cristo Jesus. Nós devemos considerar as direções que Jesus nos dá. Então é esse contexto que começa esse capítulo do livro de Hebreus. Então ele nos traz essa realidade no comecinho de que Jesus é maior do que Moisés. Repita comigo: Jesus é maior que Moisés. Amém? E que nós fomos convocados de forma celestial e que nós devemos seguir a Cristo Jesus. Ok? E ele fala algumas coisas muito importantes que nós vamos, no decorrer da palavra, falar com vocês, que tem algumas condições nesse texto. Tanto é que eu pedi para vocês responderem se é uma condição nesse contexto. Então nós vamos falar sobre esse se, que é uma condição para algo. Nós vamos falar sobre ouvir a Deus, a importância de ouvirmos a Deus, a importância de não endurecer o nosso coração, a importância de não murmurar contra Deus, a importância de não desobedecer a Deus, e sobre o cuidado que nós devemos ter com a incredulidade que pode se tornar apostasia. Amém? Então, glória a Deus.
Então hoje nós vamos fazer uma radiografia do murmurador. É uma radiografia hoje. Então cada um olha para dentro de si, ok? Eu olhei bastante para dentro de mim esses dias. O Senhor fez uma radiografia assim, que me constrangeu. Então, nesse momento nós vamos começar a meditar e começar a fazer essa radiografia em nós mesmos. Será que somos murmuradores? Será que nós somos esses? Será que há algum vestígio de murmuração dentro do meu coração? Porque a murmuração, queridos, ela leva à desobediência e à incredulidade. Nós vamos falar sobre isso um pouquinho mais à frente. Então, discorrendo aqui, novamente, no 7, ele diz assim: assim pois, como diz o Espírito Santo, hoje está em maiúsculo, hoje é hoje, não foi ontem, não é amanhã, é hoje, no dia de hoje. Se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provação, no dia da tentação no deserto. Então aqui, o autor do livro nos orienta: ei, se ouvirdes a voz do Espírito Santo, não endureçais o coração, como foi com o povo lá no deserto. Aqui ele não cita, mas ele está falando sobre Números 14. Se você quiser abrir, você pode abrir para ir acompanhando comigo. Eu não vou ler, mas eu vou falar alguns aspectos que acontecem ali, tá bom? Então, ele está trazendo à memória do povo o que aconteceu em Números 14. Então aqui o primeiro aspecto que nós precisamos compreender é que Deus está falando. E se Ele está falando, Ele deseja ser ouvido. Ele deseja ser ouvido. E se ouvirmos a sua voz, nós não devemos endurecer o coração. Nós precisamos ouvi-lo. E aí ele faz essa comparação com o povo no deserto, onde o povo coloca Deus à prova, onde o povo tenta a Deus. Mesmo vendo todas as obras que o Senhor fez, mesmo vendo o mar se abrir, as 10 pragas, tudo que o Senhor fez para tirá-los da escravidão, mesmo assim o povo murmura. Mesmo assim o povo reclama. Mesmo assim o povo quer voltar atrás, quer retroceder. Por que isso aconteceu em Números 14? Em Números 13, o Senhor havia pedido para enviar os espias à terra de Canaã. Vocês se lembram? 10 espias junto com eles, Josué e Caleb. E 10 voltaram desesperados. Não, lá só tem gigantes. Nós somos como gafanhotos para eles. Mas Josué e Caleb se agarraram na palavra que o Senhor havia dito, que aquela era uma terra que manava leite e mel, e que o Senhor daria a eles por herança. Porém, o povo ouviu quem? Josué e Caleb ou os 10 murmuradores? Os 10 murmuradores. O povo escolheu ouvir os 10 murmuradores a ouvir a voz do Senhor e a ouvir Josué e Caleb. E com isso nós aprendemos que esses são os críticos contumazes. Aqueles críticos que insistem, sabe? Não fazem força nenhuma para crer naquilo que o Senhor prometeu. Que insistem que aquilo que o Senhor prometeu não vai acontecer. Que olhavam e falavam: imagina, nós somos como gafanhotos, parem com isso. Você acha que o Senhor vai fazer isso? Você acha que o Senhor vai te dar aquilo? Você acha que o Senhor vai nos dar essa terra por herança? Lá tem gigantes. Eles se esqueceram de tudo que o Senhor havia feito até ali.
até aquele momento. E agora trazendo para hoje, às vezes a gente lê, né, o Pentateuco, lê o Antigo Testamento e a gente fica horrorizado. Meu Deus, como esse povo era incrédulo, como esse povo retrocedia, como esse povo murmurava. Mas nós somos muitas vezes dessa forma. Nós murmuramos o tempo todo, dia após dia, a começar por mim. Qualquer vento, qualquer tribulação, qualquer dificuldade, a gente quer retroceder e quer voltar para o Egito. No nosso caso, a gente quer voltar para a escravidão do pecado. No caso deles, eles preferiam voltar a ser escravos, a crerem nas palavras do Senhor. Então ali eles tentaram a Senhor, porque eles ouviram os críticos contumazes, os críticos que são insistentes, que murmuram, que criticam as coisas que o Senhor faz. A gente não é capaz, a gente não vai conseguir nada mesmo. Mas com o Senhor nós podemos todas as coisas, porque é Ele quem nos fortalece. Então se foi Ele que disse, nós precisamos crer e precisamos ouvir o que Ele está falando. Ouvir e não endurecer o coração. Porque se nós endurecermos o nosso coração, nós nos tornamos esses críticos contumazes, que só criticam de forma insistente de que nós não vamos conseguir. Você conhece alguém assim? Minha irmã falou que conhece. Talvez você seja assim, talvez eu seja assim. Então comece aí a identificar as enfermidades nesse raio-x. Amém? Comecem aí a identificar, porque eu identifiquei várias coisas em mim. O Senhor Jesus me fez identificar várias coisas em mim, me constrangendo por amor. E ali eles foram contra Moisés, eles foram contra Arão e eles foram principalmente contra Deus. Porque Moisés e Arão estavam tão somente obedecendo ao Senhor, obedecendo às palavras do Senhor. Então eles pensaram, não, vamos levantar um outro capitão. Vamos levantar um outro que nos leve de volta para o Egito? Quantas vezes nós fazemos isso, querido, trazendo para a nossa realidade hoje? Vocês acham que o autor de Hebreus não estava percebendo isso nos judeus naquela época? Eles queriam retroceder ao judaísmo. Eles queriam voltar a uma realidade que já não fazia mais parte. Eles já haviam conhecido Jesus, eles precisavam ouvir e obedecer o guia que é Jesus e confiar nas suas palavras e não endurecer os seus corações e não serem críticos, insistentes, contumazes. Está aqui? Então eles se rebelaram contra o Senhor. E Josué e Caleb rasgaram as suas vestes e falaram assim: se o Senhor se agradar de nós, Ele nos colocará nessa terra. Ei, povo, vocês foram tirados da escravidão. Se o Senhor nos prometeu, Ele vai cumprir. Ele vai nos colocar nessa terra. Ele vai fazer isso. Não sejam rebeldes contra o Senhor. Não sejam rebeldes. Não sejam críticos contumazes. Não retrocedam. Não voltem atrás. Igreja de hoje, 2021. Não deixem que as dificuldades, que as dores, que as enfermidades, que o lockdown te faça retroceder. Se o Senhor prometeu que nós vamos chegar lá, nós vamos, ainda que morramos. A morte para nós é esperança da eternidade, é abrir os olhos na eternidade. Então nem a morte tem poder sobre nós. Confie que se o Senhor prometeu, Ele cumprirá com a sua palavra, porque Ele é fiel à sua palavra.
Aleluia. Mas o povo queria apedrejá-los. O povo estava revoltado. Ai, consegui. Eu ia pedir ajuda dos universitários. O povo estava revoltado. Imagina que eu vou me esforçar. Imagina que nós vamos conseguir. Então eles desejavam apedrejar aqueles que confiavam nas palavras do Senhor. Você já foi apedrejado? Não? Eu espero que você seja. Porque se um dia você for, é honra. Significa que você tomou a sua cruz e está seguindo a Cristo. Porque Ele falou que no mundo nós teríamos aflições, mas que nós deveríamos ter bom ânimo, não é não? Então, se um dia você for apedrejado ou tentarem te apedrejar, não fique triste. Porque é sinal de que você está no caminho certo. É sinal de que você está ouvindo a Deus. É sinal de que o seu coração está mole. Então, o Senhor, o que Ele fez? Isso eu estou discorrendo números, tá, queridos? Ele disse a Moisés: até quando? Até quando esse povo me provocará? Até quando não crerão por todos os sinais que já fiz no meio deles? Até quando? E o Senhor continua nos fazendo essa pergunta: até quando? Até quando vocês me provocarão? Até quando vocês não crerão nas minhas promessas? Nos sinais que eu já fiz? Você pode fechar os seus olhos, vamos fazer um exercício? Eu tenho certeza que o Senhor já fez tanta coisa por você. Você consegue se lembrar de uma, pelo menos uma? De um milagre maravilhoso que o Senhor fez na sua vida, na sua família, na sua saúde, na sua finança? Mas por que todos os dias, quando a gente abre os olhos, a gente esquece do que o Senhor já fez e das promessas que Ele tem para nós? Podem abrir os olhos. Por que toda vez a gente esquece? Sabe por quê? Porque a gente fala muito e ouve pouco ao Senhor. O Senhor nos deu 2 ouvidos, olha só, e uma boca só. Por que será? Por que será que a gente murmura tanto, se o Senhor é tão, tão bom? Se o Senhor é tão, tão fiel à sua palavra e às suas promessas? Porque a gente tem amnésia. Porque a gente é ingrato. Porque a gente muitas vezes deixa de crer. A gente é desobediente. E isso tudo nasce por causa da nossa língua. O desinteresse, a incredulidade, a desobediência nasce daí. Do nosso coração. Porque a boca fala o quê? Do que o coração está cheio. Então, se o nosso coração está cheio de murmurações, significa que nós não estamos ouvindo a Deus. Mas aí Moisés, representando um tipo de Cristo, intercede pelo povo. Olha aí. Jesus está agora, nesse momento, assentado à destra do Pai, intercedendo por mim e por você. Para sempre. E sempre. E sempre. E Moisés, mesmo com ameaças de ser apedrejado, olha a humildade. Olha a fidelidade desse servo do Deus Altíssimo. Ele intercede pelo povo murmurador.
nós conseguimos fazer isso? Já que somos reis e sacerdotes? Muitas vezes não. Porque nós não estamos ouvindo a Deus. Nós estamos com o nosso coração endurecido e a nossa boca fala exatamente o que está ali no coração. E eles esqueceram do que Deuteronômio 6,16 disse: não tentarás o Senhor teu Deus. Eles se esqueceram e eles estavam ali tentando o Senhor teu Deus. E aí, enquanto a gente adorava, o Senhor me fez lembrar de Jesus, quando Ele foi para o deserto ser tentado. Sem pecado algum, Ele passou os 40 dias lá. E eu lembrei de quando o Senhor falou para Satanás. Quando Satanás falou para ele: olha, se lança aqui e dá ordem. Peça a Deus que dê ordem aos seus anjos para que te guardem, para que te protejam. E o Senhor Jesus disse: não tentarás o Senhor teu Deus. Se Jesus pôde, se Jesus fez, através de Cristo em mim, Cristo em nós, nós também conseguiremos. Nós também conseguiremos não tentar a Deus. Cuidado, queridos, com a murmuração contra Deus. Cuidado com as murmurações. Cuidado com as críticas contumazes, insistentes. Dia após dia a gente reclama das mesmas coisas. Dia após dia, dia após dia. Dia após dia a gente quer retroceder. Dia após dia a gente quer voltar para a lama do pecado que nós estávamos. Cuidado. Não se esqueçam do que Ele fez por vós. Não se esqueçam. Não se esqueçam das promessas que Ele tem através das suas escrituras e para a sua vida de forma íntima e particular. Você sabe quais são as promessas que Deus tem para você. Você sabe qual é a sua missão. Levanta e anda. Não importa quão difícil seja. Não importa qual enfermidade seja. Não importa qual o gigante que você vai enfrentar ou que nós enfrentamos. Mesmo que você pareça um gafanhoto, não importa. Por mais que pareçamos como um gafanhoto, o Senhor é quem fez a promessa. Foi Ele quem fez a promessa. E se Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir. Tão somente ouça. Tão somente não endureçais o coração e não murmureis. Canaã para nós, queridos, é algo ainda mais excelente. Para eles era uma terra que emana leite e mel. Para nós é a eternidade com Cristo Jesus. Canaã para nós significa isso, a eternidade com Cristo Jesus. Chega de murmurações, chega de coração endurecido e ouvidos tapados. Há uma promessa de uma eternidade linda para mim e para você. Glória a Deus. E aí o autor dá algumas dicas para nós. Vá lá no versículo 12. Tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver qualquer um de vós perverso coração, de incredulidade, que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje. Hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Uau! Cuidado, querido, com o coração perverso e incrédulo.
porque isso nos afasta do Senhor. Isso nos faz ficar surdos para a voz dele. Ei, exortem uns aos outros, para que não tenham o coração de vocês endurecido e enganado pelo pecado. Exortem uns aos outros. Cuidado, queridos, com os caluniadores discretos. Mais um sintoma que nós podemos ter: os caluniadores discretos. Querido, se você vê alguém que está caído, vá lá e levante-o, segundo as Escrituras. Não vá lá lamber as feridas, ou ficar de broderagem. Sabe por quê? Porque o Senhor vai requerer de você essa vida. Sabe por quê? Porque a gente quer ficar legal com todo mundo, é ou não é? Ah, mas Jesus ama todo mundo. Sim. Mas Ele não tolera pecado. Não. Tudo é válido se te faz feliz. Só que não. Não é não. Não é verdade. Então, querido, exorte em amor, vigie para que você também não seja contaminado. Vigie, cuidado com as broderagens. Vigiem com as broderagens, porque amor de verdade exorta. Amor de verdade confronta. Amor de verdade chacoalha e fala: ei, o que você está fazendo na sua vida? Volte para o Senhor. Mas a gente não. A gente quer ficar bem na fita. E aí a gente bate nas costinhas. Ah, meu brother, o cara está indo para o inferno e a gente está lá, brother. Se te faz feliz, eu fico feliz também. Queridos, o Senhor vai requerer das nossas mãos essas vidas. Se Ele te ouvir, aleluia. Se não, amém. Ore por Ele. Mas não bata nas costas daquele que está indo a caminhos largos para o inferno. É duro isso, é duro. Não é gostoso de ouvir isso, mas é o que acontece conosco. E aí se levantam outros líderes, se levantam outros. Para quê? Para levar o povo de volta para onde? Para o Egito. Ei, se lembrem de onde o Senhor te tirou. Tirem eles de lá de novo. Orem por eles, façam como Moisés: Senhor, perdoa eles. Vá lá, exorte. Isso é o que a Escritura diz, amém? Não é o que a Van diz, é o que a Escritura diz. Vamos ler de novo? Eu quero que vocês leiam junto comigo. 13, leiam comigo. Pelo contrário, põe para mim, meninos, por favor. Leiam comigo, amém? Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. O pecado nos engana, queridos. Se a gente estiver com os ouvidos tampados, nosso coração endurece e a gente murmura e viramos caluniadores discretos. Não, mas ele é meu amigo. Ele está fazendo as coisas erradas, mas ele é meu amigo. Se ele é seu amigo mesmo, querido, você vai lá e você vai exortá-lo. Nós vamos lá e vamos confrontá-lo em amor. Ei, acorda. Olha o que Jesus fez por você. Sai daí. Levanta daí. Você precisa voltar para os braços do Pai. Você precisa voltar para o Senhor. Mas não, a gente não quer queimar a nossa reputação. Se você está preocupado, se eu estou preocupada com a minha reputação, é porque a gente não morreu.
É porque Adão precisa morrer. Minha irmã pegou essa frase e não larga mais. Todo dia ela fala isso para mim. Adão precisa morrer. Se nós estamos preocupados com a nossa reputação, queridos, significa que Adão precisa morrer. E aí todo mundo desonra a Deus de forma discreta. Se me faz feliz, não é pecado. É discreto, é sucinto. Eu vou saindo aos pouquinhos da presença do Senhor. É discreto. E aí eu falo uma coisinha aqui, eu falo outra coisinha ali. Eu calunio o Senhor aqui, eu desonro o Senhor com uma cachaçinha ali, eu pego uma menininha aqui, pego um carinha ali, vou para um rolê e esqueço Jesus lá em casa. E os irmãos estão lá. Ei, amigão! Se você fosse amigo de verdade, você tiraria essa pessoa da lama. Se eu fosse amiga de verdade, eu tiraria essa pessoa da lama. Isso é vergonhoso para nós como cristãos. Estarmos aplaudindo homossexualidade, estarmos aplaudindo a galera se embebedando por aí, estarmos aplaudindo o camarada que pega todas, a menina que sai com todo mundo, e a gente está lá. Mas Jesus ama ela. Mas tudo bem. Tá tudo lindo. Será? E aí o povo continua voltando para a escravidão do pecado. Continuam tentando a Deus. Continuam brincando de ser povo de Deus. Ai de nós! Ai de mim! Porque o Senhor vai requerer das nossas mãos. E a gente desonra a Deus de forma discreta. Olha, eu não quero mais, cansei. Está muito difícil, a gente não vai conseguir chegar lá, está demorando muito para Jesus voltar. Não é pecado se me faz bem. Vamos voltar para o Egito. Vamos levantar um novo líder e vamos embora. O que Deus prometeu já era, está demorando demais. Ei, o dia continua sendo hoje. Continua valendo tudo o que Ele disse hoje. Continua valendo. Glória a Deus. Cuidado, queridos, para não cair no engano do pecado. Amém? Cuidado para que nós não sejamos caluniadores discretos. Aqueles que ou vai saindo de fininho, murmurando contra Deus discretamente, uma coisinha aqui, outra coisinha ali, uma coisinha lá. Ou então a gente está com o pé aqui, está com o pé lá, um pé aqui, um pé lá. Não existe em cima do muro no Evangelho. Ou é sim, ou é não. Ou é ou não é. Não existe meio termo. Não existe meio termo para nós. Nós temos que agir como Jesus. Quer um exemplo? Pedro. Jesus com Pedro. Em Mateus 16, 17, Pedro era discípulo de Jesus. E Pedro reconhece o Senhor Jesus como Filho do Deus vivo. E aí Jesus fala assim para Pedro, Mateus 16, 17. Bem-aventurados és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que estás nos céus. Jesus estava lá, yes, Pedro, foi o Espírito Santo que revelou a você, foi o meu Pai que revelou a você quem você é. Mas não deu um tempo depois, Pedro avacalhou. Pouquinho de tempo depois, Pedro falou para ele, não, Jesus, não morre não. Não faz isso não, Jesus. Para que você vai morrer?
que você vai se entregar à morte? E Jesus, amando Pedro, fala assim para ele em Marcos 8:33: arreda, Satanás, porque não cogita das coisas de Deus, e sim das dos homens. Uau! Jesus foi roots com Pedro. No momento, Jesus, Pedro, é isso aí. Por quê? Porque Jesus discernia as coisas aonde? No Espírito, não era na carne. Jesus sabia qual era a missão dele. Ele não ia se deixar levar por qualquer baboseira, por qualquer palavrinha discreta. Não faz isso não. Ele confrontou Pedro: ei, arreda-te, Satanás. Ora, Jesus estava amando menos a Pedro nesse momento? Sim ou não? O que vocês acham? Não. E por que nós agimos na mão inversa? Nós sempre agimos na mão inversa. Queridos, confrontar o pecado é amor. É amor. Jesus estava amando Pedro aqui. E Pedro fez o que fez, sim ou não? Vocês imaginam se Jesus tivesse deixado para lá? Ou se Jesus tivesse ouvido Pedro discretamente? Vocês entendem como isso é maior do que a gente imagina e a gente deixa escapar pelos nossos dedos? Discretamente, Pedro queria encorajar Jesus a não morrer, a não cumprir o que ele veio fazer. O pecado é enganoso, queridos. Ele é enganoso, ele tem uma aparência boa, ele tem uma aparência bonita, mas quando cai no estômago, é como fel, é amargo, é dolorido, é ruim. Pode não ser agora, mas haverá um dia em que o Senhor Jesus vai voltar. E como nós vamos nos apresentar diante do Senhor? Será que o nosso raio-x de murmurador vai estar inexistente? Será que nós estaremos como críticos, contumazes, insistentes ou discretos? Ou nós estaremos fiéis e firmes ao Senhor Jesus até o fim? Porque é se, lembram? Tem um se aí. Se nós somos um com Cristo, tem um se que nós vamos chegar lá. 14. Porque nós temos tornados participantes de Cristo, se de fato guardarmos firmes. Sabe quando nós nos tornamos participantes de Cristo? Se guardarmos firmes até o... Nós chegamos no fim? Chegamos ou não chegamos? Não. Então nós precisamos continuar fazendo a nossa parte. O fim não é olhar a terra prometida. O fim é entrar nela com Cristo Jesus. Esse é o fim para nós. Esse será o nosso descanso, o nosso repouso. Então nós precisamos permanecer firmes até o fim. A confiança que desde o princípio, desde quando Ele te chamou, você teve. Permaneça firme ao Senhor, desde quando Ele te chamou na fundação do mundo. Porque Ele nos escolheu desde a fundação do mundo. Enquanto se diz hoje, se ouvirdes a voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provação. Não façam como o povo lá
Lá em Números 14, que no meio da provação, murmurou, tentaram a Deus, entristeceram ao coração do Senhor e não entraram no descanso do Senhor, que era Canaã. É ou não é? Quantos deles não entraram? Por causa da desobediência, por causa que a murmuração gerou desobediência, que gerou incredulidade, ao qual é a apostasia. O início da apostasia, queridos, é a murmuração. É a murmuração que é gerada no nosso coração. Porque a gente não ouve a Deus. Porque se a gente ouvisse, nós seríamos mais constantes. Porque se eu ouvisse, eu seria menos almática. Ora, 16. Quais os que tendo ouvido, eles ouviram. Isso que é pior. Eles ouviram e se rebelaram. Eles conheceram a Deus. Eles tinham uma coluna uma nuvem que cobria eles por causa do sol, do calor durante o dia. E uma coluna de fogo para proteger do frio do deserto durante a noite. Eles receberam maná dos céus. Eles passaram o mar vermelho. Quantas coisas o Senhor fez. Eles ouviram e viram, mas se rebelaram. Não foram de fato todos os que saíram do Egito por intermédio de Moisés? Não aconteceu isso com todos eles? Contra quem se indignou por 40 anos? Não foi contra os que pecaram? Cujos cadáveres caíram no deserto? Nós estamos num deserto circunstancial, queridos. É ou não é? Será que os nossos cadáveres vão cair nesse deserto? Será que a gente não vai entrar no repouso do Senhor? Na nova Jerusalém que vai descer dos céus? No novo céus e na nova terra? Será? Porque nós precisamos permanecer até o fim. Há uma condição. E contra quem jurou que não entrariam no deserto, no seu descanso, senão contra os que foram desobedientes, olha o que gerou a murmuração. Gerou rebelião, gerou desobediência, gerou morte. Vemos, pois, que não puderam entrar, sabe por quê? Porque eles não creram. Eles caíram na incredulidade. E nós precisamos vigiar para que não aconteça conosco, porque assim como era ontem, é hoje. Quantas vezes eu e você não queremos voltar atrás? Quantas vezes eu e você não queremos retroceder? Ai, eu não quero mais. Ai, é muito difícil. Ai, é muito gigante. É dia após dia, é semana após semana. Mas Jesus, lá no deserto, 40 dias e 40 noites, permaneceu perfeito, intacto, fiel, não murmurou, não se rebelou, não falou, ai pai, eu não quero mais, me leve embora. Não tentou a Deus, não se curvou diante de outros deuses. Ele continuou perfeito. Ele continuou santo. O segundo Adão, o último Adão, perfeito, conseguiu. E Cristo em nós
pode também. Se nós permanecermos firmes até o fim, ouvindo ao Senhor, não endurecendo o nosso coração e não murmurando. E isso é para hoje. Isso é para hoje. Isso é uma realidade vigente. É para hoje. Então não seja um descontente eufórico, como foi o povo no deserto junto com os 10 espias. Eu não quero mais, chega, vamos apedrejar todo mundo e vamos embora e pronto, acabou. Vamos levantar outro líder, eu estou voltando para o Egito. Insatisfeitos de forma excessiva, ingratos ao Senhor. Descontentes, eufóricos. Será que nós temos esse diagnóstico no nosso raio-x do murmurador? Será que nós somos descontentes, eufóricos? Tudo que nos acontece, a gente já quer jogar tudo para o alto, já quer abandonar tudo, já quer seguir outros deuses, já quer fazer outras coisas, já quer voltar atrás. Ah, não, tem muito gigante. Insatisfeitos de forma excessiva, que não correspondem com a realidade que Deus apresenta. Quantas vezes nós não correspondemos à realidade que Deus nos apresenta dia após dia? A gente está sempre descontente, a gente nunca está satisfeito. Nunca nada está bom. Sempre tem alguma coisa ruim. Sempre tem alguma coisa para a gente murmurar. Guarde a língua, querido. Vanessa, guarde a sua língua. Guarde o seu coração. Ouça a Deus. Não se rebele contra o Senhor. Quem foi que não entrou na terra prometida, queridos? Senão aqueles que desobedeceram, que foram desobedientes. Eles não entraram por causa da incredulidade. E tudo começou na murmuração. Se coloque de pé, por favor. Não se esqueça disso, querido. A murmuração, ela gera desobediência, que gera incredulidade, apostasia. Sabe o que é apostasia? Abandonar a fé. Nós sabemos que nos últimos dias isso aconteceria, sim ou não? Vocês estão vendo isso acontecer? Será que isso não está acontecendo no nosso meio agora? Será que isso não está acontecendo comigo agora? Por causa das dificuldades, das dores, das tristezas, das enfermidades, das doenças, da escassez financeira. Será que isso não está acontecendo com a gente? Será que isso não está acontecendo comigo? Será que não está acontecendo com você? Examine o seu coração. Examine o seu coração. Lucas 6:45 diz: o homem bom, do bom tesouro do coração, tira o bem. E o mal, do mau tesouro, tira o mal. Porque a boca fala do que está cheio do coração. Mateus 12:34. Jesus diz assim: raça de víboras, como podem vocês que são maus dizer coisas boas? Pois a boca fala do que está cheio o coração. Mateus 15:18. Mas as coisas que saem da boca vêm da onde? Do coração. O que está saindo dos nossos lábios? O que sai dos nossos lábios todo dia quando nós abrimos nossos olhos pela manhã?
O que sai dos nossos lábios quando nós encontramos alguém que se perdeu, uma ovelha que se perdeu no meio do caminho? O que sai dos nossos lábios para aquela ovelha que ainda não sabe que tem um bom pastor? O que sai dos nossos lábios para os nossos cônjuges, para os nossos filhos? O que tem saído dos nossos lábios? Louvor a Deus ou murmuração? Não retrocedam, não voltem atrás, não voltem para o Egito, não voltem para a lama do pecado, não! Não foi isso que o Senhor prometeu a vocês, não foi isso que o Senhor prometeu a mim, não foi isso. O fim é bom, queridos, o fim é perfeito. E se nós somos a casa de Cristo, se é que nos apegamos firmemente à confiança de Cristo e nos gloriamos na esperança, ei, há um se ainda. Nós ainda precisamos fazer a nossa parte. Nós também temos responsabilidades. Nós também temos. E isso precisa ser feito até o fim das nossas vidas. Até o fim. Já chegamos no fim? Não, então não é o fim. Precisamos permanecer. Então ouça a Deus. Não endureça o coração. Não murmure, porque se nós continuarmos murmurando, se nós caminharmos em cima disso, isso vai gerar desobediência dentro de nós, que vai gerar incredulidade. Sabe o que pode acontecer? A gente não vai entrar no descanso do Senhor. A gente vai morrer no meio do caminho. Então nós somos sim participantes de Cristo, desde que a gente não abandone Ele. É até o fim, queridos. É até o fim. É até que Ele volte, ou então que a gente morra de forma natural. Até que a gente feche os olhos aqui na terra, ou até que Ele volte. É até o fim. Então examine o seu coração, examine a radiografia aí do seu coração. Será que nós estamos sendo murmuradores? Será que nós estamos sendo críticos contumazes? Será que estamos sendo caluniadores discretos? Ninguém está percebendo. Será que nós somos aqueles descontentes, eufóricos, que murmuram contra Deus, que se rebelam contra Deus, que se rebelam contra aqueles que o Senhor levantou, sejam autoridades estabelecidas, seja quem for que o Senhor se levantou para te conduzir, querido? Seja onde for, porque a nossa vida é toda diante do Senhor. Mas a boa notícia é que nós estamos em Cristo. E se nós estamos em Cristo, nós temos um sumo sacerdote que se compadece de nós e intercede por nós. Mas precisa haver um arrependimento no nosso coração. A gente precisa se arrepender desses sintomas que nós temos, dessas enfermidades que corroem o nosso coração, porque nós tampamos o nosso ouvido, porque nós endurecemos o nosso coração. Cuidado. Fuja da murmuração. Fuja da desobediência. Fuja da incredulidade. Exortem uns aos outros. Por isso é tão importante a gente viver em comunidade, queridos. É falta de sabedoria andarmos sós. É falta de sabedoria. Apenas o senhor pode vir aqui, por favor? É falta de sabedoria a gente andar de qualquer jeito. Ou andar sozinho, ou não ouvir ninguém. Conhece muito bem, mas na hora de praticar, fala muito bem, mas na hora de aplicar,
Eu oro para que o Senhor abra os seus ouvidos para ouvir a voz dEle. Eu oro para que o Senhor fira os seus ouvidos com a verdade dEle. E que isso caia no seu coração e gere palavras de vida e de louvor a Deus. Que você louve a Deus todas as vezes que você abrir os seus lábios. Que você abandone a murmuração, porque a murmuração leva à incredulidade, à apostasia. E nós queremos chegar até o fim. Ele nos chamou para isso. Ele não nos chamou para voltar para o Egito. Ele nos chamou para entrar na cidade santa do Senhor e adorá-lo de eternidade a eternidade, para sempre e sempre. Aquele que foi fiel até o fim, seja no deserto, seja na cruz do Calvário, é a Ele que nós seguimos. É Ele quem nós adoramos, é a Ele que nós ouvimos. Nós fomos chamados por Ele, e é a Ele que devemos dar ouvidos. Sabe, e você sabe, esses são dias muito peculiares, muito difíceis. 2020 foi um ano onde o mundo literalmente foi virado do avesso. E havia uma esperança que 2021 seria um ano onde nós veríamos rapidamente melhoras, ou pelo menos uma mudança nesse panorama, e não tem sido assim. E eu não quero te desestabilizar ou te desencorajar, pelo contrário, mas o que está escrito que nos aguarda não são dias melhores, serão tempos difíceis. A questão é aonde nós estamos fundamentados. Se Cristo é o nosso fundamento, as intempéries e as colisões da vida podem vir sobre nós e nós estaremos inabaláveis. Porque o problema, de verdade, para quem está fundamentado em Cristo, não é o que está fora, é o que está dentro. Portanto, este alerta de hoje para nós, sobre as questões que estão dentro, precisam ser consideradas. Porque os dias são maus, os dias são difíceis. Nós temos visto todo tipo de situação ao nosso redor, todo tipo de mal batendo a nossa porta todos os dias. E nós temos sido guardados pelo Pai, sim ou não? Nós temos sido guardados pelo Senhor. O que eu quero dizer para você, para mim, para minha casa, para minha família, para nós como família, é que é crucial que estejamos fundamentados em Cristo, e eu parto da premissa que todos estamos. Então, posto isso, é necessário que nós vigiemos, porque a Bíblia diz que aquilo que contamina não é o que entra, mas o que sai. O que sai. Diante dos dias maus, o que sai é o que nos prejudica. O inimigo, ele sempre vem com uma proposta fácil, com um caminho fácil. Diante de dias difíceis, me diga, o que é mais fácil? Murmurar ou agradecer? Murmurar. Mas para aqueles que estão fundamentados em Cristo, e que agora têm a mente de Cristo, por isso é importante a gente entender a ordem dos fundamentos do novo pacto, porque agora a verdade já não é uma verdade letra, escrita em tábuas de pedra, que está fora, que depende de um filtro e um entendimento intelectual. Não, agora é uma palavra viva que habita em nós. É o Cristo vivendo em nós. E já nós agora vivemos, agora não mais pela letra de Moisés, pela lei da letra de Moisés, mas pelo Espírito de vida do Cristo que vive em nós. E se é o Cristo que vive em nós, se nós temos a mentalidade de Cristo, e temos, então
nós precisamos rever o porquê que diante das dificuldades, ao invés de gratidão, que muitas vezes flui do nosso interior, é murmuração, é reclamação, é crítica. Posto isso, o primeiro passo que eu entendo que nós devemos ter é realmente o arrependimento e rever se nós de fato nascemos de novo. Porque se já não vivo mais eu, como Paulo disse, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Se agora a velha natureza foi julgada na cruz, se agora o Adão em mim, que outrora dominava e governava a minha vida, agora é governado pelo Cristo em mim, ou seja, se eu definir qual natureza agora é a minha natureza, eu não posso murmurar. Faz sentido isso? Porque não faz parte da minha natureza murmurar, reclamar, porque isso vira uma bola de neve, é cíclico, é uma crescente. Famílias inteiras são destruídas, ambientes são consumidos. Sabe por quê? Porque começa com uma palavrinha, não conta gotas. Daqui a pouco o ambiente está tomado, as pessoas vão sendo infectadas, e daqui a pouco está todo mundo pensando igual, está todo mundo infectado. Vocês já viram ambientes de trabalho assim? Já viram? Você chega no ambiente, daqui a pouco, com 2, 3 meses, o ambiente está tomado, você não consegue mais viver ali dentro. Relações que outrora eram saudáveis, da noite para o dia se tornam relações tóxicas. Por quê? Por causa que aquilo que sai, eu vou repetir, aquilo que sai é o que nos contamina. Mas como assim, se agora eu vivo uma nova natureza? Se agora já não vivo mais eu, mas Cristo em mim? Então, a primeira reflexão que eu quero que você tenha aqui hoje: você de fato nasceu de novo? Você de fato aceitou a Cristo? Tem de fato permitido que Ele viva em você, Ele seja o teu Deus de fato? Porque como nós vimos na semana passada, religião evangélica, religião protestante, religião cristã, está cheio de gente vivendo verdades bíblicas, está cheio de gente vivendo dentro da igreja, absolutamente distante de Deus. Sim ou não? Por quê? Porque não foram transformados em sua natureza, ainda operam debaixo de uma outra natureza, e aí o resultado é esse. E isto é um câncer que mata famílias, destrói comunidades, destrói ambientes de trabalho, destrói relações. É um câncer. Feche teus olhos, Senhor. Ouça o clamor meu e do teu povo. Nós reconhecemos que sem ti nada podemos fazer. Senhor, nós entendemos que aquela velha natureza de reclamador, de murmurador, de crítico contumaz, aquele velho homem conformado a Adão, aquela velha natureza já foi julgada na cruz. Então, Pai, hoje eu, junto com os meus irmãos, eu escolho voluntariamente entregar a minha vida, renunciar a minha vida, para que, morrendo para a minha vontade, morrendo para os meus desejos, para o meu ego, para a minha maneira de pensar, eu, de fato, aqui diante do mundo espiritual, diante de Deus, diante da congregação, diante uns dos outros, nós queremos nos definir: Tu és Cristo, nosso Deus, o nosso único Deus, o nosso único e suficiente Salvador. Senhor, em nome de Jesus, que não seja mais a velha natureza agindo e vivendo, manifestando um homem adâmico. Não, mas seja agora
quem nos define é Cristo. É o Cristo em nós. Então, Pai, em nome de Jesus, nós nos arrependemos de toda murmuração. Nós nos arrependemos, Senhor, de ainda estarmos retendo a nossa vida. Não, a nossa vida não nos pertence, ela pertence ao Senhor. Tu és o nosso Deus, reina em nós. Não seja mais a nossa vontade, mas a tua vontade, a fim de que nós possamos dizer como Paulo: já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Cristo vive em mim. Senhor, livra-nos de nós mesmos. Livra-nos, Senhor, de nós mesmos. Livra-nos, Senhor, de andarmos perambulando nas recâmaras da alma todos os dias, tentando voltar para uma velha vida. Não, nós estamos livres do Egito, Senhor, e ainda que os dias sejam maus, e ainda que nós estejamos no meio da Babilônia, nós governaremos no meio de Babilônia. Ninguém vai nos parar, ninguém vai te parar. Você vai governar em meio à Babilônia. Você vai governar no meio do caos. Você vai governar diante das dificuldades. Senhor, em nome de Jesus, eis-nos aqui. Sela, Senhor, essa nossa confissão de fé hoje. Se há ainda algo do velho homem em nós, se há ainda, Senhor, amarras do velho homem, se há ainda em nós, Senhor, esta velha natureza querendo aflorar, Senhor, hoje, em nome de Jesus, nós nos entregamos cabalmente, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, que já não vivamos mais nós, mas o Cristo em nós. E que a nossa vida seja um testemunho perfeito. Porque o espírito da profecia é o testemunho de Cristo. Porque aquilo que o mundo deseja ver, aquilo que o mundo quer ver, é o Cristo em nós. O mundo não precisa de religião. O mundo não precisa de outra religião. O mundo precisa de Cristo. Cristo que se manifesta em mim e em você. Nós não seremos murmuradores. Nós não somos homens para retroceder. Nós não somos homens para retroceder. Você não vai retroceder. Você vai governar no meio do problema. Não importa os problemas e as crises que você esteja vivendo, você vai governar no meio da Babilônia. Sabe por quê? Porque é você que carrega o Cristo, a esperança dos homens. A esperança dos homens. E ainda que os dias sejam maus, você carrega o Cristo, a esperança dos homens. Senhor, levanta a tua mão direita, Senhor. Fortalece aqui os teus filhos. Senhor, vem agora com um novo vigor. Senhor, vem agora com um novo vigor. Fortalece as mãos cansadas. Fortalece, Senhor, a psique abatida, cansada. Porque Tu és aquele que é Deus vivo. Sim, Senhor, renova agora. Receba força, nova unção, chaves, poder, graça, dunamis de Deus. Receba, cheio, dunamis de Deus, vigor para os dias maus, força para os dias